Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Bom, uma das coisas que eu prometi para vocês é para falar sobre a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e falar sobre o que está acontecendo com o Fluminense e tudo mais, né? Realmente o Fluminense ele está muito focado nessa Copinha também, tem ótimos jogadores daquele elenco ali. O Luan Brito, por exemplo, que está sendo um dos caras mais visados na Europa, né, pelo Porto, entre outros clubes aí que querem o Luan Brito. Então vamos comentar um pouquinho mais sobre ele e sobre os outros jogadores, bora? Uma coisa interessante que está rolando justamente é que o Luan Brito ele é muito interessante, né? Que como é que eu falei para vocês lá, que na minha concepção ele está sendo um jogador que realmente pode dar um gásinho no Fluminense do futuro, pelo dinheiro que ele vai valer. Realmente, muitos dos que estão querendo contratar ele, estão querendo contratar vendo justamente tudo que aconteceu com o Richarlison, né? O Richarlison foi um grande expoente do Brasil, né, na seleção brasileira, e aí muito se abriu os olhos que o Luan Brito pode ser esse novo Richarlison, porque é o cara que realmente faz essas coisas assim, faz esse malabarismo também louco para tentar meter o gol, e normalmente mete esse gol, tá bom? Então, antes de a gente falar sobre a Copinha, propriamente dito, né, eu já queria dar um disclaimerzinho sobre a questão do uma informaçãozinha pequena. Vamos comentar sobre isso, tá? É um, né? Sempre é um. Tá. Vamos lá. Então, vamos lá. Uma exposição antes das informações. Bom, eu pude acompanhar 2 dos 3 jogos, sendo que eu acompanhei o terceiro jogo apenas metade do tempo. Então, tecnicamente falando, eu acompanho bastante todo esse elenco do Fluminense. Tudo bem? Então, tipo, faltou alguma informação. Do tipo, você não fez justamente o pré e pós-jogo desses jogos. Não, eu só vou fazer só quando o Fluminense chegar nas oitavas de final. Então ele vai ter que ainda passar para mais 2 jogos para chegar enfrentar o Curitiba, que aí a gente começa a comentar sobre o time em si, tudo bem? Então eu vou esperar alguns jogos acontecerem para poder voltar a comentar de novo sobre o Fluminense jogando contra o Curitiba, tá bom? Então, não acho que isso daí é terrivelmente falando, porque a Copinha tem que ser um produto menor do que o próprio futebol normal. Então vamos lá. O que eu pude perceber em todos esses jogos foi que o Fluminense ele teve uma situação muito interessante, né? Se o time dos caras quisesse atacar, eles tomavam goleada. Se o time dos caras não quisesse atacar, não levava goleada, mas tomava 1 ou 2 gols no máximo. Isso é interessante sobre isso. Por exemplo, o primeiro jogo, que foi contra o Porto Vitória, a gente venceu nos últimos minutos. Foi 1-0, gol chorado do Agner. E foi aquele gol complicado, né? Realmente o goleiro dos caras era muito bom do Porto Vitória. E realmente me comprovou ali que realmente o time ainda não tinha os titulares e as reservas bem definidos, né? Tanto que saiu pro jogo com o João Neto como centroavante. Você tinha o Lambrito na ponta, o Isaac na outra e o Arthur no meio, ali como atacante. O Johnny jogando, o Johnny e o Johnny jogando uma ponta, como eu esqueci agora o nome dele agora, peço. Mas assim, realmente falando aí, tinha mais ou menos jogada, né? O Johnny sempre passava, o Agner sempre conseguia, o Isaac sempre jogando justamente ali, tentando fazer o drible, sempre ficando sozinho, indo um contra um. Você tinha o Lambrito fechando por uma outra ponta. Foi muito estranho isso.
Então, realmente, assim, o primeiro jogo é o primeiro jogo da estranheza, justamente, propriamente dito. Foi um jogo que eu não consegui compreender se realmente o Rezende, o técnico Rezende, ele estava realmente entendendo qual era a equipe titular para realmente definir a melhor situação. Tanto que, por exemplo, quando o João Neto saiu e o João Brito passou a ser um centroavante, o Fluminense manteve até o melhor contato com a bola. É realmente o melhor ataque ali. Então, realmente falando, a primeira partida ela foi secada somente por um time que só queria se defender. O Porto Vitória pegou e colocou os 11 atrás. Falou assim, não vai passar. Tanto que o Porto Vitória nem tinha chance nenhuma. Dentre os três times, o Porto Vitória que menos atacou o Fluminense. E no outro ponto, o time que ainda não era muito bem formado ali dentro. Tinha muitas questões problemáticas entrando ali dentro. Claramente falando, o Fluminense, quando ele entrou em campo na primeira jogo contra o Porto Vitória, foi o primeiro jogo de teste e de uma observação muito séria sobre isso. Já contra o Imperatriz, o Imperatriz ele fez o oposto do Fluminense. O Imperatriz ele tentou justamente atacar o Fluminense. Realmente, né? Foi um outro jogo. E aí se inverteu a lógica, né? Se um jogo você ganhou por muito pouco, porque o time estava sendo defensivo, ainda estava testando as peças, no outro, o Ricardo Rezende já tinha ali uma sua fundamentação para ser o time titular, e aí passou ali, por conta do segundo ponto, que foi o time do Imperatriz querer atacar. O time do Imperatriz queria atacar, o Fluminense roubava a bola, ia no contra-ataque e fazia o gol. Queria atacar, roubava a bola, ia para o contra-ataque e fazia o gol. Não é à toa que foi um placar elástico, né? No Fluminense, que até o Fluminense chegou com 9 de gols ali, sendo que 6 foi somente contra o Imperatriz, 2 foi do Taubaté e 1 foi do Porto Vitória. Então, para você ver só como que era isso, né? Se você se defende, você não toma gol, ou você toma pouco gol, ou se você ataca, você vai brutalmente ser fuzilado sua rede várias e várias vezes. Então isso foi muito interessante, né? Porque a gente vê justamente ali os contrastes entre esses dois primeiros jogos, que foi um time que queria atacar, e um time já consolidado Fluminense, e um time que queria defender, e um time que não era considerado Fluminense, vitórias diferenciadas. Isso é interessante, né? É justamente isso, né? Quando a gente fala sobre psicologia, fala, por exemplo, sobre a questão da psicologia da família, a gente observa muito como que é tratamento numa mesma hierarquia entre duas pessoas da mesma família. De um lado, você tem um, um filho que realmente sente que não é bem visto, não é bem cuidado, e o outro é bem cuidado, é bem visto, entendeu? E aí você vê justamente ali que há uma diferença, e essa diferença é gritante nos nossos olhos. Isso é muito interessante para falar sobre isso. Antes de comentar sobre o terceiro jogo, e dando meus esclarecimentos finais aqui, sobre o qual a gente está encerrando tudo isso, eu quero fazer dois pedidos, duas informações. Primeiro pedido, primeira informação, quer dizer, os meios sociais estão na descrição desse vídeo. E a segunda informação é, vídeos todos os dias, às 10, 12 e 20 horas, vídeos, abrindo 2 vídeos, às 11 e às 21 no Campeonato Brasileiro, podendo abrir, né? E vídeos especiais, 12 horas. Os meios sociais estão na descrição desse vídeo. E uma outra coisa importante meu primeiro pedido é, faça o Triplo C, curte, comente, compartilhe e também se inscreva no canal do Que Tricolor
aqui no YouTube, tudo bem? Então, vamos pro vídeo, que você vai gostar muito desse vídeo e outro vídeo do canal. E bom, o último jogo, para quem não sabe, foi contra o Taubaté. Eles ganhou de 2-0. E realmente se consagrando como primeiro colocado, com 3 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 9 gols de gols marcados, 0 gols sofridos, saldo de gols de 9 e pontos, 9 pontos ali, se consagrando ali uma vitoriosa. Tudo bem? E bom, vamos lá. Sobre o Taubaté. O Taubaté eu pude ver apenas um tempo, mas depois eu pude recuperar o restante. E realmente falando, era justamente isso. Aí você tem, se eu já falei sobre os opostos, aqui você tem duas situações muito interessantes. A primeira é, o time consolidado não jogou esse jogo, então realmente esse placar de 2-0 tá certo. E a maior parte foi reserva, tanto que realmente, quando realmente jogou o Fluminense, quando jogou o time, quando começou a colocar o time titular para jogar, o Fluminense deslanchou e começou a fazer gol. Certo? Quando o Fluminense começou a colocar o Lambrito, o Isaac, o Arthur e o Agner, por exemplo, o Fluminense ele deslanchou e começou a meter gol. Tanto que realmente foi muito por conta desse pouco tempo de jogo que eles participaram, que foi esse pouco gol ali acontecendo. Então, realmente falando, teve essas duas situações que são realmente meio que um misto das duas situações que pode fazer com que o Fluminense só fizesse 2 gols em cima do Taubaté. Só para você ter uma ideia, o Taubaté ele não ganhou nenhuma. O Porto Vitória ganhou uma, empatou, mas perdeu uma. O Imperatriz ganhou uma, perdeu 2. E o Taubaté ganhou nenhuma, empatou uma e perdeu 2. Então, para você ver justamente que às vezes, mesmo os placares ali, o Porto Vitória tomando muito pouco gol e tendo realmente colocado o caminho ali dentro, fez com que o Porto Vitória ganhasse ganhasse a segunda vaga e pudesse classificar para a próxima fase. Sobre o jogo do Guaratiquetai, né, que é o próximo jogo do Fluminense, justamente vai ser a mesma coisa, né? O Guaratiquetai foi o segundo do grupo dele. E realmente eu vi um jogo deles, realmente com o time já consolidado, e realmente vai ser a mesma coisa. Se eles vierem por ataque com o nosso time já consolidado, vai tomar goleada. Se não for, realmente vai ser prejudicado. Então, para mim, é a mesma coisa. O Porto Vitória, o Imperatriz, o Taubaté é a mesma coisa. Vem por ataque com um time consolidado, vai tomar goleada, fica se defendendo, vai tomar de 2-0 no máximo. Tá bom? Eu achei muito interessante, mas eu queria só deixar aqui uma situaçãozinha legal, né, pra gente pensar. Me prometeram, o Mário me prometeu lá atrás, que a gente veria o desvio da base. Ou seja, os jogadores do Fluminense estariam mesmo dispostos a entender a questão do Diniz e esse jogo do Diniz iria para a base entender como que funciona esse jogo e realmente os jogadores estarem preparados para quando vir o Diniz, verem o Diniz, ele poder jogar. Eu não vi nenhum disso. Eu pensei assim, que a gente chegaria, que os caras fariam um blocozinho de um lado, que fariam jogadores ali do outro, mas não. Parecia um jogo standard, um jogo padrão. Vai pegar a bola, aí o lateral vai, passa, vai para a linha de fundo, cruza, o centroavante vai lá, chega, bate a bola, faz o gol, toca de passe, vai tocando passe ali, mas assim, não do estilo do Diniz, que pega, bota uma compra de um lado, bota os motociclistas dos outros e faz realmente, joga. Eu não vi isso. Essa foi uma promessa do Mário Bittencourt que não foi cumprida. Então, vamos ver justamente se vai ter alguma melhora, se vai ter alguma situação, mas até agora essa promessa não foi cumprida.
Mário, cadê o Fluminense? Cadê o dinheiro da base? A promessa do Diniz estar no Fluminense é junto também com o dinheiro da base. Cadê o dinheiro da base? Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal do Tricolor. Vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Médias estão na descrição desse vídeo. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau. Se inscreva no canal.